Olá, bom dia para você que está aqui com a gente no Facebook, para você que está aqui no Instagram também. Se achegue, venha participar, conversar com a gente, venha colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, que hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Anderson, e daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês. Ele vai conversar com a gente hoje sobre síndromes demenciais. Um assunto bem interessante. Caímos. Tudo bem, caímos no Instagram, a gente volta, porque é assim mesmo, vocês já sabem que a gente faz tudo ao vivo. E ok, tudo bem, tá tudo certo, a gente vai começar uma transmissão ali, porque o Insta caiu, mas a gente tá tudo pronto, agora sim. Agora te vejo de novo no Insta, ótimo. Eu tava dizendo que eu estou aqui hoje com o Dr. Anderson, nós vamos conversar sobre síndromes demenciais. Antes, só quero me apresentar para você que está chegando hoje por aqui, que não me conhece, ou para você também que me conhece. Eu sou a Carolina Salles, minha formação é em psicologia, em coach, e eu especialmente ajudo mulheres a desenvolver as habilidades para que possa lidar melhor com os desafios e com os desequilíbrios da vida. E sempre você que já me acompanha aqui sabe que toda sexta-feira eu estou aqui ao vivo como convidado, trazendo para você informações de qualidade, informações sobre alguma área da saúde que você pode usar na sua vida, porque certamente todos os temas que a gente conversa aqui são temas muito pertinentes do nosso dia a dia, então certamente ou a gente vive ou a gente conhece alguém que vive, é muito importante que a gente saiba sobre eles. E hoje, então, eu estou aqui para a gente falar sobre síndromes demenciais. Que será que esse nome aí representa? A gente já começa a fazer uma imaginação, tem no nosso imaginário aí sobre demência, o que é, e tem muita confusão que a gente faz sobre esse tema. Então, por isso, eu estou aqui com esse médico incrível, que inclusive é meu médico e que eu admiro muito. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo, Dr. Anderson. É uma honra tê-lo aqui comigo. Ele que disponibilizou aí na sua agenda um horário, porque esse homem é fantástico, incrível, realmente um profissional muito, muito admirável. E é um presente para nós termos aqui nessa manhã ele para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e que gera tanta confusão aí na população, enfim, o que é demência. Mas antes da gente entrar no tema, vou pedir para que o senhor, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Anderson, sou médico formado em 96 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tá? Fiz pós-graduação, fiz residência médica em cirurgia geral e em neurocirurgia, fiz mestrado lato sensu em neurocirurgia e atuo aqui em São Paulo como neurocirurgião e cirurgião de coluna. E continua com o sotaque mineiro, né? Vocês perceberam que tem um sotaquezinho. Um pouco. Um pouquinho, um tiquinho. Tentei perder durante esses últimos 15 anos, mas sem sucesso. Mas eu, particularmente, é o sotaque mais lindo. Adoro o sotaque mineiro. Então, mas já está aqui há bastante tempo. Então, desde 2004. Desde 2004, há 15 anos, então já aqui atuando como neurocirurgião. Bom, e então nós vamos falar sobre um assunto que eu imagino que exista bastante aqui no consultório. Aliás, hoje eu estou em São Paulo, geralmente eu faço as lives lá no meu consultório, em Alphaville. E hoje eu vim a São Paulo e estou aqui nessa clínica fantástica que você tem no Facebook todos os dados da clínica. Então você pode, na nossa live que está lá no Facebook, você pode obter o site, o Instagram aqui da clínica. Então se você que está assistindo no Insta quiser mais informações, depois é só recorrer. Então eu estou aqui nesse espaço em São Paulo, uma clínica novinha, linda. E vamos então entrar no nosso assunto efetivamente. Doutor Anderson, o que são, né, as síndromes demenciais, ou o que é a síndrome demencial? A síndrome demencial é o próprio envelhecimento. Quando a pessoa, na fase evolutiva, vai perdendo a capacidade cognitiva dela, vai perdendo a habilidade dela de reter informações, reter memórias, vai esquecendo esse passado muito recente, esquece o que comeu, por exemplo, em fases mais avançadas. E isso é o que eles chamam de síndrome demencial. Mas aí, pegando carona nisso que o senhor está dizendo, é algo que assim, vai acontecer com a maior parte da população? Como é que é? Né? Porque é da idade, aí faz parte do quadro. A característica da síndrome demencial
é ser da população mais velha, depois da 7ª década de vida. Ah, tá? ok. É bem provável que todo mundo que tiver uma vida muito longa vai ter um grau de demência. Mas o que é importante é que nos pacientes mais jovens, as doenças demenciais, como o Alzheimer, por exemplo, se manifestem, né? E você fazer esse diagnóstico. Ah, ok. E aí, mas aí são coisas diferentes, mais ou menos. Alzheimer é uma doença. É uma doença, tá? sim, mas os Que tá sintomas dentro... são muito parecidos. Os sintomas são muito parecidos. Esse é o ponto. Entendi, porque assim, síndromes demenciais é uma terminologia que a gente usa para este quadro que acontece no idoso. Sim, que é patológico, que é uma doença. A gente pode ter um envelhecimento. Talvez lá o senhorzinho de 100 anos, ele tenha um quadro senil que seja muito próximo ao quadro demencial. Entendi. Mas não é comum uma pessoa idosa de 70 anos ter um quadro de esquecimento, de... Isso começa a acontecer depois dos 70 anos. Começa, média. Por volta da 6ª, 7ª década de vida. Tem algumas doenças que se manifestam mais cedo e outras um pouquinho mais tarde. E há muita confusão mesmo com o Alzheimer. É que Alzheimer é a síndrome demencial mais conhecida. Talvez ela represente por volta de 70% a 80% das síndromes demenciais. Mas existem outras demências. Demência causada por exemplo, hipotiroidismo ou até demência causada por AVC ou um tumor. Sim. Mas aí, por exemplo, por hipotireoidismo, isso pode acontecer com uma pessoa um pouco mais jovem? Pode. O paciente apresentando, por exemplo, hipotireoidismo, ele pode ter como um dos sintomas um quadro demencial. Independente da idade. Independente da idade. É mais comum sempre idoso porque a reserva neurológica é menor. É menor, entendi. E assim, Alzheimer se manifesta assim, numa idade também um pouco próxima dessas síndromes demenciais. Sim, por volta da 7ª década de vida, também. 8ª década de vida. Agora, mas os sintomas, né, porque é muito comum, justamente, no dito popular, enfim, no senso comum, é muito frequente a gente dizer, a pessoa está com Alzheimer, a pessoa está com Alzheimer. Isso é muito comum. Às vezes não foi nem ao médico, não fez nem o diagnóstico, sim, mas tá esquecendo, né? Já virou quase um jargão mesmo, popular. Algumas pessoas, elas usam até um termo, está esclerosada. Esclerosada, senhor está esclerosada. Eu acho que antigamente a gente só usava esse termo. Aí, no passar do tempo, a gente fala que tem Alzheimer. Então, mais ou menos isso. Mas esclerosado vem de endurecimento de artérias. Sim, da esclerose. Então, a pessoa, eles achavam que o cérebro também ficava endurecido e... Ah, entendi. Que também não é uma terminologia adequada. Não. Existe até um tipo de demência, que é a demência vascular, que é causada por isso. Mas esclerosado é um termo popular. Popular. Ou seja, a gente tem então vários tipos de demências. Vários tipos. E sendo a mais conhecida, a doença de Alzheimer. Tá. E aí, assim, as causas, né, de todas elas, é a idade. Quais são as causas? O que leva uma pessoa a desenvolver demência? Bom, talvez assim, um fator comum seja a idade, mas não a causa. Ter pessoas de 90 anos que não terão síndrome demencial. Não terá uma síndrome demencial. A causa é, por exemplo, uma síndrome vascular demencial, uma síndrome demencial vascular é causada por múltiplos AVCs. Então, assim, o paciente idoso que começa a ter vários AVCs, ele pode ter uma síndrome demencial e a causa é vascular. O paciente que tem hipotiroidismo, que não trata, a tireoide dele sumiu, ele pode ter uma síndrome demencial causada por falta de hormônio da tireoide. E essas são mais fáceis de serem tratadas, né? Sim. Mas tem também a doença de Alzheimer, que é evolução, que é essa perda de cognição evolutiva, né? Sim, e assim, eu até estava lendo algumas coisas a respeito de síndromes demenciais para a gente fazer essa nossa conversa, e eu vi que, por exemplo, até doenças como HIV podem... doenças infecciosas. Mas qual que é a relação? O que acontece? Qual que é a relação, por exemplo, de quem tem HIV com desenvolver demência? Então,
quando você tem uma manifestação cerebral do HIV. Que você ok. pode ter, por exemplo, herpes também pode dar Sim, eu uma vi alteração isso. nesse sentido. Tá? Antigamente, agora não é comum, mas uma das causas de demência em paciente era sífilis. Hoje não tem, porque sífilis Sim, já é tratado. entendi. Então, assim, a causa da demência tem várias causas. Tem várias causas. Desde de patologias orgânicas mesmo. Sim, Um tumor pode simular uma demência, dependendo da área que ele pegar do cérebro. entendi. Sífilis terciária pode dar demência também. Sim. E aí é até complexo a prevenção, né? Sim. Como é que faz né? Assim, em alguns casos, talvez nem seja possível, não sei. Então, não para síndromes demenciais que tenham uma causa orgânica. Mas para causa evolutiva, por exemplo, é sabido que a literatura refere que a prevenção disso ela é muito similar aos tratamentos de doenças cardíacas, por exemplo. Você manter uma pressão arterial adequada, manter atividade física adequada e, principalmente, manter uma atividade cerebral adequada. Então, por exemplo, a minha avó, ela teve Alzheimer. Eu me lembro que logo que começou a desenvolver, né, que os sintomas começaram a se manifestar, a gente fazia muita, ela sempre gostou muito, então, palavra cruzada, né, aquelas cruzadinhas, ela fazia muito, e eu não me lembro, acho que foi o médico, enfim, eu era mais jovem, enfim, não me lembro, eu já não lembrando também, às vezes isso não é demência, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que minha mãe, minhas tias, estimulavam muito para que ela fizesse isso, porque tinha sido uma recomendação médica. Sim. A característica é justamente a perda da memória recente. Normalmente você vê que esses pacientes em fase iniciais, eles lembram tudo. Lembram o dia do casamento deles, o vestido que usou, o aniversário de 2 anos do primo antigo. Vocês lembram tudo, mas não lembram às vezes o que comeu, se comeu, o que usou. Tá? Então a perda da memória recente, dessa capacidade de lembrar dessas coisas mais recentes, é o que caracteriza um pouco o quadro demencial. Tá? Por isso que rotina, às vezes, é importante. Sim. Agora, assim, de um ponto de vista até emocional, né? A pessoa, qual é a percepção que a pessoa tem, ela mesma? Porque para os familiares é muito nítido, né? Porque ela pergunta, eu me lembro bastante da minha avó, ela perguntava, ela repetia, era quase um ritual, né? Ela repetia várias vezes a mesma pergunta e era muito engraçado que às vezes ela tinha uma sequência de perguntas e ela fazia a mesma sequência de perguntas, a hora que acabava ela começava a mesma sequência de perguntas. Enquanto a gente ficasse ali do lado dela, ela repetia ali umas 3, 4, 5 vezes, né? Então, para quem está ali perto, é muito fácil de observar isso. E para o paciente, como é a percepção dele? Eu acredito que essa perda dessa situação dele espacial, ele perde essa noção espacial dele e temporal. Então, assim, talvez para ele não saiba disso daí. Não faça diferença. Ele nem percebe. Ele não sabe que ele está perguntando de novo. E mesmo se você responder, ele não vai ter a resposta. E mesmo, por exemplo, se a gente contar para ele que ele está me perguntando de novo. Daqui a alguns minutos ele vai falar de novo, porque não registra, não acessa a memória. A memória recente é uma memória química, né? Talvez ele não consiga fazer isso. Entendi. Tá? É diferente de memórias mais antigas, por exemplo. Se você perguntar para alguém com demência o nome dele, ele vai saber. Se você perguntar a data de nascimento, porque são memórias mais fortemente gravadas, né? Sim. Mas o que vai acontecendo muitas vezes no quadro demencial, quando ele vai se agravando, é que, por exemplo, a pessoa para de reconhecer os filhos, né? Isso num quadro mais avançado. Isso num quadro muito avançado. Porque realmente ele perde toda a capacidade dele de manter uma certa rotina. De reconhecer qualquer pessoa que seja, né? Assim, lembro, a minha avó, ela foi perdendo, ela lembrava alguns netos, mas ela tem muitos netos e ela não lembrava de todos, ela não lembrava de todos os filhos, ela foi diminuindo, né? Você começa de um jeito muito sutil e é interessante como se agrava, né? Assim, claro, eu imagino que seja, não, é caso a caso, enfim, cada um tem uma evolução, né? Mas a gente vê a evolução assim acontecendo ano a ano, né, ou mês a mês, às vezes dependendo de como está.
as demências, elas têm evoluções, às vezes, diferentes. Por exemplo, uma síndrome vascular, síndrome demencial vascular, daquele que teve vários AVCs, é como se você fosse somando esses pequenos AVCs. Uma hora você tem uma perda enorme que representa uma perda súbita dessa capacidade do doente de manter um diálogo, de manter uma conversa, de manter-se em uma determinada rotina. Tá? Sim. Tem doenças que têm evolução, tem doença demencial que tem evolução mais rápida. Outras são um pouco mais lentas. Né? E aí, assim, vai também afetando, por exemplo, não só a cognição, pode afetar, por exemplo, o movimento, pode afetar outras funções, daí não é mais síndrome demencial, de ter outras perdas funcionais, de reconhecer objetos, a demência em si está relacionada à parte cognitiva. Mas, por exemplo, você pode ter o que se chama de hidrocefalia de pressão normal, que também é uma doença, que é um acúmulo de líquido na cabeça, mais ou menos nessa faixa etária, que ela se caracteriza por quadro demencial, perda da habilidade práxica do doente e perda urinária. Então, aí já é uma síndrome que tem também um quadro demencial associado. Ah, ok. Mas são coisas, assim, aí é um caso específico, é uma situação específica. Normalmente pode ter essa associação com perda com alteração de atos práticos, né? Com perda de movimento. De movimento. Agora, por exemplo, o Alzheimer é cognitivo, é exclusivamente cognitivo. Só, né, a pessoa vai ter essa perda e de deixar de reconhecer, e até porque ela vai deixando, inclusive, a própria rotina não lembra se comeu, se não comeu, se fez xixi, se não fez xixi, e talvez até por isso, por exemplo, o controle urinário, num determinado ponto, precisa ser feito, muitas vezes, com fralda geriátrica, com alguma coisa, porque ela já não tem mais essa memória. Principalmente mulher, né? Mulher, naturalmente, nessa idade, às vezes já tem perda urinária por vários... Sim, por uma questão... problemas, né? Então, esse quadro piora, né? Se acentua. Se acentua, entendi. Tá? Mas não é tudo em função dessa perda cognitiva, a partir disso. No caso da doença Alzheimer, sim. Entendi, ok. E aí, assim, quando que a família, porque né, a família que não serve, quando que a família deve procurar ajuda, ou mesmo a pessoa, quais são os sinais que fazem, né, a gente falar, poxa, acho que preciso fazer uma consulta e ter alguma coisa diferente. É justamente, eu acho que o ponto principal é isso daí. Normalmente, o que acontece é que a pessoa tem lá a sua rotina durante a vida toda. Aí, de repente, por exemplo, a senhora parou de trabalhar e muda aquela rotina, e as pessoas falam assim, mudou porque parou de trabalhar, quer fazer outra coisa. E assim... Mas, na verdade, talvez nesse ponto foi que começou a ter algum sinal ou outro de síndrome demencial. Tá? É claro que não dá para falar assim, mudou o comportamento nesse dia que parou de trabalhar, então está com demência. Não. Mas talvez nesse ponto é o que você deveria observar, nessas mudanças, por exemplo. Nessa idade, a maioria das pessoas tem a sua rotina. Essa mudança de rotina, mudança de hábito, às vezes pode ser um dos sinais precoces de síndrome demencial. Agora, assim, na rotina ali da pessoa, né? Que sinais, porque é comum às vezes a pessoa dizer, eu tô ficando esquecida, nossa, não lembro, né, se eu peguei a chave do carro, não lembro, né? Quando pode ser o estresse, pode ser a rotina realmente que está muito puxada, ou uma mudança que aconteceu, ou realmente assim, é hora de realmente fazer uma investigação. Que sinais a pessoa, que sintomas a família ou a própria pessoa precisa realmente observar, né? E quando fazer isso? Qualquer mudança de comportamento e atitude de qualquer pessoa, ela deve ser investigada. É claro, assim, um paciente muito jovem, esqueci a chave do carro, queimei o arroz. É claro que isso não dá diagnóstico de síndrome demencial, óbvio. Exato. Mas essas mudanças de características, a principal coisa é descartar a doença orgânica. Tá? Derrames, um tumor, uma hemorragia que teve na cabeça. Tá? Tudo isso é importante. Entendi. Descartando isso,
Porque pode ter sido algo sutil, sintoma físico, uma dor nem nada, não tem um sintoma, mas ali causou algo, né? Enfim, uma lesão, enfim, alguma coisa. Justamente, às vezes a pessoa tem um derrame que paralisa o lado inteiro. Sim. E fica toda curva. Isso todo mundo vê e fala, olha, teve um derrame. Mas às vezes você pode ter uma isquemia numa área que não é tão importante. E você fica praticamente assintomática, mas alguma coisa começa a ficar estranha. Começa a mudar. Aí, nesses casos, eu acho que é interessante sempre procurar ajuda. Sempre procurar ajuda. Então, quando você observa se está ficando, né, esquecida, ou se está sentindo um desconforto, ou se os familiares estão observando isso, é o momento de procurar ajuda. Agora, também vale a pena, eu acho, fazer uma diferenciação entre... porque é comum, a gente esquece de coisas ao longo da vida. Né, a nossa memória, ela está aí, mas ela em alguns momentos falha. E é muito, como até no dito popular, a gente fala, eu tô ficando demente, eu tô esquecendo de tudo. E existem outras condições, outras situações que podem favorecer, de fato, o esquecimento, não a demência. Né? Uma situação, por exemplo, de estresse, ou de, né, por exemplo, alguém adoeceu na família, ou mudou a rotina, né? Isso é comum de acontecer. Então, são situações assim, que tem às vezes não um caráter orgânico, né? Orgânico a gente entende por infecção, por trauma, por hemorragia, uma afecção da estrutura anatômica do cérebro, mas um quadro emocional, por exemplo. Né? Sim. A própria depressão, ela pode gerar... exato. Que é uma das características. Exato. Até a própria depressão pode levar a pessoa a, de fato, né, ter esses sintomas de perda de memória, principalmente da memória recente também. Né? Então, é química, né? Então, se eu te disser um número agora, talvez número de telefone você vai guardar por uns minutinhos, mas daqui 10 minutos você não vai lembrar. Não quer dizer que tem a demência. Exato. Porque a função da memória recente é essa. Ela se vai. mas é interessante isso, porque assim, né, quimicamente falando, e né, do ponto de vista neurológico, a nossa memória de longo prazo, ela é feita a partir de coisas de curto prazo. Mas são sinapses neurológicas. Então, por isso que raramente a gente perde. Entendi. Elas ficam ali guardadas, principalmente se tem um registro emocional junto, mais presente elas ficam na nossa vida. De forma mais vívida, né? Exato. É muito mais fácil você lembrar de uma... Né, eu costumo sempre dizer, né, o que estava acontecendo na sua vida no dia 11 de setembro de 2001, o dia que as Torres Gêmeas caíram. A maior dia, e esse dia foi há muitos anos atrás, mas por que a gente lembra? Porque foi um dia muito significativo para todo mundo que estava, né, que viveu aquele dia. Então, eu me lembro como que eu recebi a notícia, o que aconteceu, eu lembro exatamente como foi aquele dia. E porque isso, a gente associa daí, não é uma memória muito antiga, né, mas que está ali registrada com uma emoção. E eu costumo brincar, né? Eu digo muitas vezes, quando eu vou falar sobre isso com algum cliente, com alguma cliente, eu pergunto, e o que você fez, sei lá, no dia, sei lá, 10 de janeiro desse ano? Nossa, não sei, não me lembro. E é muito mais próximo. Olha, é bem provável que se perguntar pra gente, semana passada a gente não lembra. Exatamente. O que você fez na terça-feira da semana passada? Nossa, eu não sei, deixa eu olhar na agenda, porque eu não lembro o que é. E realmente, ela se vai, ela é muito mais fluida mesmo, essa memória recente. Né? E aí, quais são... bom, e o diagnóstico, né? Porque eu imagino que, assim, pode ser uma coisa, pode ser outra. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Como é que é esse processo aí? Né? A família precisa estar envolvida, não? São feitos exames, é um exame muito mais clínico? Como é feito? A maioria dos diagnósticos ele tem um componente clínico, mas ele precisa de uma certificação, por exemplo. Não dá para, mesmo que você converse com o doente, examine ele, não dá para descartar que ele tem o que a gente chama de uma patologia orgânica. Que ele teve um AVC, por exemplo. Que ele tem um tumor. Sim. Tá? Que ele teve, por exemplo, sífilis terciária. Então, todos esses exames, sífilis é raro hoje em dia, só se tem como exemplo. Sim. Mas todos esses exames são realizados para você descartar essa parte orgânica. Uhum. Quando você descartou, olha, realmente não encontrei algo que justifique isso.
Aí você começa a pensar em quadro demencial. Ok, então a primeira, e hoje a gente tem uma série de exames que facilitam muito, exames de imagem. Claro, principalmente, olha, é fundamental o exame de imagem. Sim, tá? E aí, por exemplo, ressonância, preferencialmente. Às vezes o cara tem um marca-passo, tem algo que contraindica, você pode fazer uma tomografia. Mas a imagem de ressonância é muito mais... Não, é uma maravilha, né, para a medicina, mas não tem nada melhor, né, porque imagino como que era a medicina antes da ressonância, né, assim, então, um grande desafio. Você lembra assim, o Dr. Cushing, por exemplo, operava, não tinha exame nenhum. Quem é ele? Dr. Harvey Cushing, neurocirurgião. Toda escola americana. Eu estou perguntando quem é ele, gente, porque tem uma foto aqui, bom. Aliás, na foto que tem o Dr. Anderson no card, eu acho que vocês estão ali, não está? Uhum. Ai, que bacana. Toda a universidade americana tem um busto do Harvey Cushing. Entendi. A pessoa não fez medicina, a pessoa não sabe. Assim, ele operava sem nenhum exame de imagem, sem exame nenhum. Nossa, que desafio que devia ser isso. Imagina. Mas acho que assim, talvez a chance de erro fosse muito maior. Né? Isso exigia muito mais do profissional. Né? Mas, pelo que ele fazia, era brilhante. Brilhante. Não, com certeza. Hoje é tudo... genial, né? Para não dizer outra coisa, genial. Exatamente, porque né, acho que quem foi médico, especialmente cirurgião, há tempos atrás, que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, porque hoje, né, com a câmera, com isso, você vê tudo, é muito mais fluido, muito mais fácil. Sim, né? Bom, e o tratamento? Como que é feito o tratamento? Bom, tratamento de doença demencial. Por exemplo, no caso de demência secundária e hipotireoidismo, tratar o hipotireoidismo. Tá. Demência secundária e hidrocefalia de pressão normal. Sim. Fazer tratamento da hidrocefalia, com válvula, com a derivação, por exemplo. Sim. A demência em si, como Alzheimer, ela não tem uma cura. Sim. Ela sempre vai ser evolutiva e progressiva. Tá? Existem medicações que você pode melhorar um ou outro ponto. Tá? Tem que entender, não é porque, por exemplo, o doente teve uma síndrome demencial tipo Alzheimer, que ele não pode ter outras patologias. Tipo uma pressão alta descompensada que pode piorar o quadro demencial dele. Tipo uma depressão senil que também vai cometer aquele momento em questão. Então você tem que tratar isso daí. E as medicações que às vezes se usam para tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida. Mas não existe algo que vai retornar a perda que ele já teve. Agora, por exemplo, exercícios, uma terapia que estimule a cognição, né? Que estimule, que tenha exercícios. Sim. A fase inicial, vamos supor que a gente consiga fazer o diagnóstico numa fase muito inicial. Você tem uma forte suspeita que esse paciente tem uma chance, por exemplo, vamos supor que tem um histórico familiar, todo mundo tem demência na família dele. Então, assim, aí ele está lá, começa com seus 65, 70 anos, uma discreta mudança de comportamento, mas ainda mantém o convívio social. Aí você pode fazer terapias, tanto cognitivas, como terapias de melhora, né? Palavras cruzadas. Sim. Bastante literatura. Sim, uma terapia ocupacional. Sim. Aí ele pode ter levar mais tempo para ter uma evolução da doença. Quando ele estimula né, as áreas do cérebro, e aí ele, né, com esse tipo de exercício ele tem um ganho. Talvez não tenha uma perda. Talvez não tenha uma perda, não é um ganho. Ele deixa de perder, ou ele leva mais tempo para perder. Ele consegue fazer mais memória, vamos assim dizer. Sim, e acho que essa é uma questão importante, né? Saber que não tem a cura, né? Que tem uma evolução. Sim, e é progressiva, evolutiva. E acho que Mas sim, só lembrando ao público que síndrome demencial tipo Alzheimer, né? Às vezes hipotireoidismo tem cura. Tem cura, tá. Ok, então precisa sempre diferenciar qual né? Justamente, para não estigmatizar. Inclusive, não estigmatizar quem eu tive isso, porque eu tive hipotireoidismo, não tenho cura. Não, tem. Tratar vai melhorar. Sim. E falando em estigmatizar, é interessante, porque como ela é muito mais comum entre os idosos, eu me lembro, no
meu mestrado, enfim, eu tive uma professora e havia uma questão em torno dela, já com muitos anos, e uma questão, às vezes, assim, né, olha, eu acho que já está ficando já há muito tempo aqui, eu acho que está tendo alguma demência. Efetivamente, eu tive, né, uma professora que a gente disse isso. Assim, é interessante de ver uma movimentação até de um estigma mesmo, às vezes, do idoso, porque ele leva mais tempo para processar, às vezes, alguma informação, porque ele tem um processamento, às vezes, mais lento, não sei se pode dizer dessa forma, não sei se é mais lento, enfim, mas, ou então que de fato esquece coisas, mas não necessariamente está com uma síndrome demencial, mas como idoso, como ele leva um estigma, muitas vezes, sim, né? E a gente já faz uma associação disso. Mas não, transportando isso para a área motora, por exemplo, só para comparar. A gente, às vezes, faz uma caminhada quando a gente é jovem, demora 20 minutos para andar determinado. Quando a gente envelhece, a gente não faz isso. Não faz isso, envelhece sim. Também. Sim. Entendeu? E, às vezes, você junta isso, mas uma dificuldade, às vezes, do doente se locomover, porque tem, sei lá, outros doentes, artrose, dor de coluna, seja lá qual for, aí fala, olha, está ficando esclerosado, está demenciando. E às vezes não é, né? Às vezes é só uma limitação pela idade. Pela idade, exato, exato. Só é idoso, não tem uma doença. Não tem uma doença. Né, acho que é importante dizer assim, não é porque a pessoa está idosa que ela tem uma síndrome demencial. Claro. Ela tem um funcionamento que é típico daquela idade, que é diferente de quando ela tinha, sei lá, 40 anos menos. Então ela tem um ritmo diferente, mas é isso. Só né? Isso. Só. Então é interessante. A vida passa diferente. A vida passa diferente, exatamente. O meu pai agora está com 74 anos e ele fala muito assim, ele fala como é complexo a gente se ver menos né, o seu corpo já não responde como respondia antes, você vai se dando conta, né, da idade. Falou, puxa pai, mas eu com muito menos idade já estou percebendo isso, você está percebendo que só 74 está ótimo. Excelente, né? Excelente. Você está ótimo, porque eu já noto isso com 39 anos. Então, mas é isso, né? A própria idade, ela vai trazendo algumas limitações pra gente. Não quer dizer que seja doença. Não quer dizer que seja doença. E é interessante isso de fazer também esse acompanhamento, o idoso fazer esse acompanhamento, porque se tem as pessoas dizendo isso ao redor, às vezes ele começa a acreditar também naquilo, a tomar aquilo como verdade, e aí, com certeza, procurar um neurologista, procurar um geriatra, procurar alguém que possa dar conta uma linha, né? Uma linha. Um caminho, né? Que é justamente isso daí, né? Às vezes você já está... E as pessoas chegam e falam assim, olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Exato. Você já está triste, sabe? Não tem como melhorar isso daí. Talvez realmente um diagnóstico adequado... Sim. É confortante para a pessoa e especialmente em termos emocionais, né? Porque, assim, eu também observo por conviver com idosos que eles, ao perceberem as próprias limitações, isso gera um desconforto. E aí, quando você coloca um estigma, esse desconforto pode ser ainda maior. E a hora que você fala, não é isso, ok... Isso tira um peso também, né, da pessoa. Ok, eu não tenho isso, né, tudo bem, é comum, eu estou dentro do que é esperado para a minha idade, está tudo certo. E assim, lembrando que a experiência que as pessoas idosas têm, você leva uma vida inteira para acumular. Hoje em dia, a cirurgia robótica tem trazido de volta cirurgiões que às vezes não se sentem tão seguros, mas com o robô dá esse suporte para ele. Exato. Então, assim, ele volta a operar com conhecimento extremamente elevado, entendeu? Sim. Exato, né? Usar de novo a tecnologia para favorecer algo que é tipicamente da idade, que faz parte, a gente usar a tecnologia para favorecer. Né? Agora, e aí eu queria, né, para a gente ir finalizando, falar também um pouco de quem está ao redor, né? Que aí até é muito, eu acompanho, enfim, é muito comum, eu atendo muitas mulheres, e muitas mulheres com seus 40, 50, 30 e tantos, 50 anos, né, mais ou menos nessa faixa etária, especialmente.
E são, então, mulheres que estão com os pais, né, entrando aí nessa faixa etária de ter uma série de sinais e sintomas típicos da idade e, às vezes, entrando aí num quadro de síndrome demencial. E o que eu observo é que a família, ela é muito influenciada, ou seja, ela é muito afetada, né, por esse quadro, porque ela vai observando aquela situação. Fora o desgaste que causa no cuidador. Existe até a síndrome do cuidador. Exato. Que, por exemplo, quando você tem uma criancinha, um bebezinho, tudo bem, mas imagina você ter um adulto que pesa lá seus 70, 80 quilos, você tem que ajudar em banho, troca de fralda, exato, a comer, a levar para passear. É toda uma situação que gera um estresse para a pessoa. Você não vai abandonar, óbvio, né? Sim, é que é o cuidado que, né, assim, a gente diz também, né, volta a ser criança. Porque você tinha esses cuidados com a criança, só que a criança era pequenininha, era mais fácil de você ter esse cuidado do que você ter o cuidado com um adulto. E que, às vezes, ainda fica pouco colaborativo, porque também está se sentindo desconfortável naquela situação. É um desgaste, realmente. E eu observo também uma sensação de impotência, muitas vezes, da família. Então, mas é que a doença é evolutiva. Isso, né? Por isso eu não tenho o que fazer, eu vou conviver com isso. E é isso, faz parte. E assim, um ponto disso daí, que independente da dificuldade, tá? De você cuidar, de você dar banho, disso daí, mas é justamente a pessoa estar ali, talvez você está perdendo ela. Imagina, seu pai não te reconhecer. Quem é você? Sim. Imagina. Sim. Pô, pai, sou seu filho. Exato. É bem complexo. Eu tenho um outro caso na família que a pessoa chamava o filho de marido e ela entendia que o filho era o marido, né? O marido já tinha morrido há muito tempo e ela dizia que o filho é o marido e ela, né, morreu, é a avó da minha cunhada. Dizia muito isso, então ela adotou o filho como marido e ela não o reconhecia como filho. Então é desafiador para quem está convivendo com isso, né? Para o filho ver aquela situação. Eu acho que não deve ser simples. E aí é interessante, né, que nessas situações é fundamental que a família também busque ajuda, né, de como lidar com essa situação. Porque a família também sente e conforme, obviamente, aquilo que a gente sente, a gente passa aqui para o nosso comportamento. Está aqui dentro, ele vem aqui para fora. Então, se a gente sente desgaste, desconforto, estresse, medo, angústia, isso também passa aqui fora para a nossa relação, né, para o cuidador. E, obviamente, passa pelo seu dia a dia, pela sua rotina, porque você mantém a sua rotina, não porque você está cuidando, né, do pai, da mãe que está nessa situação, que você também não tem essa rotina. Exato. Então, cuidar do cuidador é importantíssimo. Especialmente de um cuidador, de alguém que tem uma síndrome demencial, porque a dependência ela vai aumentando cada dia mais, né? Então, assim, esse cuidador, ele precisará estar cada vez mais presente, dando conta de cada vez mais funções, às vezes fisiológicas, né? Assim, né? Por exemplo, de fralda, de coisas, né? Dar comida, enfim, coisas simples. Colocar na cama. Colocar na cama para dormir, exato. Colocar na cama para dormir, exatamente. É muito interessante a minha avó, de novo, né? Porque acho que é legal quando a gente traz exemplos reais. A minha avó, ela estava já, né, num quadro demencial bastante já avançado e ela tinha, a saúde dela era impecável. Todos os exames eram assim, perfeitos. Ela não tinha nada, era uma coisa assim, incrível. Ela quase não tinha cabelo branco, ainda já com quase, ela morreu com 90 anos, faltava um mês para fazer 90 anos. E ela, a minha tia tinha colocado ela na cama para dormir, e ela acordou e resolveu levantar da cama. Ela levantou da cama de meia, aí caiu, quebrou o fêmur, aí foi para o hospital, e aí pegou uma infecção, e aí ela veio a falecer. Porque assim, mas ela, e é engraçado porque quando isso aconteceu, minha mãe achou assim, mas por que ela levantou da cama? Assim, porque como uma criança que acordou à noite e assim, e saiu de meia, ela não tinha ideia. Tem até um artigo que fala que a fratura de fêmur talvez seja o último evento
da vida de uma De uma pessoa. pessoa. Assim, não que quebrou e terminou, mas tem aquele evento Sim. e Sim, exatamente, porque daí daquele evento, se você, né, porque aí vai com 90 anos já para UTI, e aí você se expõe a toda aquela situação de UTI, e vai, né, não dá para ir para cirurgia às vezes, mas ou dá, é muito complexo daí, né, porque se colocar uma pessoa com 90 anos para fazer uma cirurgia de fêmur, você fica avaliando, né? risco-benefício. Né, risco-benefício. E aí, ela, né, enfim, no caso dela, ela teve uma infecção generalizada e foi a óbito. Mas é interessante, né, a observação dos filhos. Por que ela levantou à noite? Por quê? Porque como, né, não tem mais o julgamento de eu preciso de ajuda para levantar, eu não vou de meia, lá fora no quintal que é liso, porque eu posso escorrer, né? Não tem essas informações, não estão ali, né, sendo acessadas, né? E aí acontecem alguns acidentes, né? Então, assim, ou seja, é um outro risco que acontece. Na verdade, mesmo o paciente idoso, sem ter um quadro inicial, ele já se expõe a esse risco. Sim. Eu já operei paciente que tinha lá seus 60, quase 70 anos, caiu porque ia lavar a caixa d'água, entendeu? Sim. Mas sim. Acontece. Acontece. O julgamento dele era perfeitamente capaz. Exato. Talvez até fosse, mas o músculo... Sim, mas né, aquela história, o teu corpo não está mais correspondendo ao que você acredita que pode fazer. Agora você imagina alguém que o juízo já não está... Exato, que daí a pessoa não tem mais essa avaliação, então ela nem faz essa avaliação, ela simplesmente vai. Ela não para para pensar. Ela não para para pensar, exato. E por isso, então, é tão importante. A gente sabe disso, eu falo sempre isso aqui nas lives. Eu já vou para as perguntas, que eu vi que temos perguntas, a gente fecha aqui e já entra nas perguntas. Só para dizer, né, que é tão importante a gente estar sempre atento, né, a gente mesmo, e principalmente se a gente tem idosos na família, qual é essa rotina, o que é que está acontecendo, de ter um olhar mesmo, de ter um acompanhamento, que nem sempre a própria pessoa vai perceber. Mas não, a gente tem pessoas... A pessoa nunca vai perceber. perceber. Ninguém chega e olha, eu estou com doença de Alzheimer. Sim. Às vezes, na verdade, chega e fala assim, olha, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu posso imaginar, Minha filha me trouxe, alguém me trouxe, não sei por que eu vim. Deixa eu ver, aqui a gente tem, deixa eu mandar beijo, aqui tem a Sila, a Gabi, um beijo para você, a Maria aqui dizendo que chegou atrasada, mas chegou, que bom, Maria, que você ficou aqui com a gente, o Ricardo, a Berenice, a gente tem aqui várias pessoas que passaram com a gente pelo Instagram, não vou, tem um monte de nome, então, mas quero deixar um beijo aqui para todo mundo. Acho que, sim, tem aqui a Fátima, um comentário, eu já passei por isso, é doença de Alzheimer com a minha mãe, que já se foi. E cuidar do cuidador é muito importante. Pois é, exatamente isso que a gente estava falando, né? Quem já teve na família, quem já acompanhou de perto um quadro, né? Eu tive essa oportunidade, muitas pessoas acabam convivendo com isso quando a gente tem um idoso, né? Enfim, que passa por essa situação. Eu, entre os meus 4 avós, só um, né, que viveu essa situação, que foi a minha avó materna, os outros acabaram falecendo, né, um pouco mais jovens, enfim, não chegaram na idade que a minha avó chegou, mas a gente vai observando o quanto isso solicita de quem está ao redor, um cuidado, uma paciência, né, de realmente olhar para aquela pessoa com muita generosidade, e às vezes bate uma tristeza também, como a gente disse, né, o não reconhecimento, então, cuidar do cuidador, para que o cuidador esteja realmente inteiro ali, de fato disponível para aquela situação, é fundamental, é importante, porque isso ajuda muito a própria pessoa que está sendo cuidada, né, porque se essa pessoa tem um cuidado amoroso, generoso, a gente sabe o quanto isso, ela não vai mudar o quadro, mas só isso já pode melhorar a qualidade de vida que ela tem. Né? Sem dúvida, né? Ok, doutora Anderson, mais alguma coisa que a gente não falou aqui? Acho que a gente caminhou assim por um quadro geral. Tem que lembrar que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, assim, sim, talvez no futuro próximo a gente tenha que prestar mais atenção, né? Justamente. Sim. E esperar que a tecnologia, que a indústria farmacêutica
desenvolvam medicações que possam melhorar mais ainda, quem sabe um dia até curar. Sim, e acho que é importante assim, né? Tá bom, pode ser que eu desenvolva, mas se eu tenho uma vida desde sempre mais saudável, como eu dito aqui, qual é o melhor jeito de prevenir? É cuidando da vida, né? Então, com uma atividade física, né? E aí atividades cognitivas, com leitura, até mesmo as palavras cruzadas lá. Façam palavras cruzadas por semana. Porque é importante a gente estimular. Às vezes a gente fica num mundo muito passivo, né? Por exemplo, de assistir televisão. Acho que, né, a gente daí não está ali estimulando, né? Então, outras atividades em que a gente possa desenvolver as nossas funções cognitivas, né? Seja de memória, seja de aprender algo novo. Isso é importante que a gente faça ao longo da nossa trajetória toda, para que quando a gente chegue lá, né, lá na frente, nesse período aí, né, 60, 70 anos, e hoje com a perspectiva de vida que a gente tem, né, com a expectativa de vida que a gente tem muito maior, então vamos chegar lá, que a gente possa chegar com muito mais qualidade, de fato. Melhor. Doutora Anderson, muito obrigada mais uma vez. Nossa, que bacana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por falar desse assunto que eu sei. Muitas mulheres vivem com seus familiares, mas claro que aqui a gente está falando para homens e para mulheres, porque os homens também convivem com isso e também fazem o cuidado, né, dos familiares, assim como as mulheres, né, às vezes até acaba ficando isso muito mais no cuidado das mulheres. Tem só um detalhe, a filha cuida mais do que normalmente o filho. Sim. É muito mais comum, mais comum. Aí a gente entra em questões de gênero e mais porque culturalmente isso é muito mais disseminado, isso é feito, e aí acaba ficando muito mais com a mulher, mas essa também é uma outra questão, né? Homens também sejam cuidadores, porque seus pais, exato, porque isso é muito importante, né? E é bom para todo mundo, é bom, né, para você poder viver esse momento com os pais, é bom porque divide, não fica sobrecarregado nas mãos das mulheres, mas eu vejo na minha família, minha avó teve 17 filhos, 11 homens, e imagina, as mulheres sempre tocam, só que hoje só tem 3 mulheres vivas, né? Mas as mulheres sempre tocam muito mais as coisas, não que os 11 homens não façam, mas sempre as mulheres acabaram tomando a frente com os cuidados. Mais maternal. Cuidado. Mas olha, não é instintivo, é desenvolvido socialmente. Então a gente pode, né, os homens podem desenvolver isso, eu tenho certeza, e todo mundo pode ser beneficiado se isso acontecer. Temos uma última pergunta aqui, parabéns, muito esclarecedor, doutora Alessandra, aqui falando com a gente, muito obrigada. Obrigada, então, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, e nós nos encontramos em breve, numa próxima live. Aliás, segunda-feira tem live, aquela live que eu faço sozinha, e na próxima sexta, live com convidado novamente. E como eu já disse no início, todos os dados do Dr. Anderson estão aqui, você pode acessar e entrar em contato aqui com a clínica. E também, se você estiver assistindo depois, porque nós fazemos aqui ao vivo, mas pode ser que você esteja assistindo a gravação, você pode colocar aqui a sua pergunta para mim, para o Dr. Anderson, que também nós vamos responder, mesmo que isso aconteça depois. E o convite final para que você compartilhe esta live para alguém que você considere que é útil, e essa pessoa também pode ter acesso a essas informações. Então, vamos aí todos juntos disseminar informações de qualidade que a gente possa levar para a população, para que a gente tenha cada vez um cuidado maior com a nossa saúde, com a nossa vida, desenvolvendo cada vez mais as nossas capacidades e habilidades de ter uma vida melhor, mais leve, mais agradável. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa semana, um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.